Fala, criminalistas! Boa tarde a todos vocês. Uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né, de troca de informações, de experiências no nosso programa. Vamos dar início ao programa. Deixa eu ver se ele já está. Doutor Alex está. Doutor Alex, na hora que você quiser, já pode solicitar o convite, tá certo? Solicitar para participar, que eu lhe aceito aqui. E para a gente poder dar início hoje à nossa. Para a gente poder dar início à nossa live sobre provas digitais. Gente, e o Dr. Alex, ele tem um dicionário que ele fez, certo? Com vários termos utilizados na prova para a prova digital. Por exemplo, backup forçado. O que é backup forçado? E aí ele vai explicar o que é backup forçado, o que é bilhetagem, herbes, e-mail. Então ele vai explicar todos esses verbetes que são utilizados quando se trata de provas digitais. Tá certo? Eu vou aceitar. Daqui a pouco ele está entrando para a gente poder. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar com vocês. Já agradeço a presença do doutor de ter aceitado esse convite para estar participando aqui do nosso programa Fala Criminalista. Para quem não sabe, o Fala Criminalista é um programa que a gente criou com a finalidade de compartilhar com os advogados, principalmente quem está iniciando a sua carreira e principalmente quem quer advogar na seara criminal. É um programa para a gente trocar experiências, trazer pessoas que já estão, profissionais que já estão há um tempo no mercado, que já tem todo um conhecimento, uma vivência, e para que a gente possa ajudar, auxiliar os advogados iniciantes a conhecer, né, esses bastidores da advocacia criminal. E aí eu tive o cuidado de entrar em contato com o doutor para fazer esse convite, né? Já vi alguns trabalhos do doutor acerca de provas digitais e me nasceu ali o interesse de fazer esse convite para o doutor para falar aqui sobre provas digitais. E aí eu gostaria, inicialmente, doutor Alex, que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho para quem ainda não lhe conhece. Boa tarde a todos. Meu nome é Alex Moura. Apesar dos cabelos brancos, mas eu sou também um jovem advogado, né? Ou seja, é a minha segunda graduação e eu só tenho 3 anos de OAB. Mas aí é o seguinte, como eu vi muita gente falando do mercado saturado, muito advogado, eu fui ver uma área onde tem pouca demanda, aliás, muita demanda, mas pouco profissional habilitado. Dentro do criminal e do criminal que trabalha com tecnologia. Então, hoje eu sou advogado pelo Estado de São Paulo. Eu atuo também convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. E nós optamos de largar todas as outras áreas e ir só para o criminal na parte das provas digitais. Por que provas digitais? Porque a gente viu que pouco advogado conhece. E também nós vimos que hoje, em todas as provas, que o MP, que GAECO, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar também atua com provas digitais. Então eu costumo dizer o seguinte, o advogado que não conhece prova digital, ele vai ficar fora do mercado. Ou ele conhece, ou ele vai ter que pagar para que outros façam um trabalho por ele. Esse é o nosso objetivo hoje aqui, de mostrar para a classe de advogados, principalmente os criminalistas, no caso aqui presentes, que as provas digitais é um caminho sem volta.
está presente praticamente em todos os processos e presente principalmente nas delegacias especializadas. Por exemplo, Fortaleza, Draco, homicídios, especializada do DENARC, todos eles utilizam esse tipo de investigação. Então, provas digitais está em primeiro lugar hoje para as polícias, para o Ministério Público e para a GAECO. Olha aí, gente, que dica bacana do doutor Alex. Apesar de ter 3 anos na advocacia, o que é que ele fez? Ele analisou o mercado, viu aquilo que a demanda era uma demanda acentuada e decidiu focar nesse nicho das provas digitais, né? Muito bacana isso, por quê? Porque as pessoas costumam dizer, principalmente os jovens advogados, a advocacia está saturada, não tem mais espaço, são muitos advogados, tem família que tem 10 advogados, e as pessoas, os advogados que estão iniciando, começam a se desestimular pela advocacia em razão de achar que o mercado já está saturado. E o doutor Alex está mostrando aqui como é que foi o início dele, né? De uma forma bem estratégica. E outra coisa, uma coisa que quem entrar nesse seara dos processos vai perceber é o seguinte. Primeiro, as varas, no caso, primeiro grau, e até mesmo os tribunais, não conhecem prova digital. Eu digo isso de caso pensado. Não conhece, que a gente pega decisões tão absurdas que a única coisa que faz é rir do que eles fizeram porque não conhece. Muitas das vezes, tudo que o MP pede é um copia e cola na decisão e tá. Então, nós tudo isso hoje. Ou seja, digital é a bola da vez. Perfeito, doutor. Perfeito. E eu vi uma reportagem hoje que 70% dos processos eles estavam baseados no depoimento dos policiais, né, das testemunhas. A gente tinha um modelo de processo penal que era um modelo de processo penal baseado exclusivamente na prova testemunhal. E a gente vem percebendo, quem advoga na seara criminal, a gente vem percebendo essa transição, né, desse modelo de provas hoje que tem dentro do processo penal. Antes a gente tinha um processo penal que era baseado que quase exclusivamente em prova testemunhal, naquilo que o policial falava, nas suas impressões, né, do que ele, muitas vezes, dentro de um caráter, de uma condição mesmo subjetiva, às vezes processos por tráfico de drogas, em que o policial chegava e dizia que o sujeito era traficante conhecido na cidade, sem ter nenhum tipo de investigação prévia, anterior, que pudesse fundamentar aquela afirmação do policial. E muitas vezes, doutor, o senhor sabe que essa versão apresentada pelos policiais, mesmo que não se tenha uma prova contundente dentro do processo que mostre isso, uma investigação anterior, os magistrados acabavam tendo aquilo como verdade, né? E utilizando aquela afirmação para fundamentar, muitas vezes, uma condenação. E você vê, tipo, doutor Zé, que no seguinte, as provas digitais, elas já começam a fazer efeito no flagrante. Por exemplo, o que é que a gente já faz hoje nos flagrantes e também damos apoio a outros escritórios? Primeira coisa, a gente pede o GPS das viaturas que conduziram o flagranteado. Nós pedimos, além do GPS, nós pedimos também que os policiais que efetuaram a prisão, que eles digam se estavam de posse de celulares particulares. Nós requeremos, junto ao delegado, que eles digam o e-mail, digam o número e tudo. Por quê? Muitas das vezes, o que é que acontece? Na hora do flagrante, eles tiram foto dos suspeitos, colocam nos grupos do WhatsApp dos policiais e o pacote anticrime é bem claro isso. E também a lei de abuso de autoridade. Acontecendo isso, já começa aí a luta da defesa para derrubar todas essas provas que vêm. Então, no flagrante, já começa a atuação dentro das provas digitais. Dica muito
bacana, doutor Alex, porque o que é que acontece? Muitas vezes o policial faz a abordagem naquele suspeito, naquele indivíduo que você está patrocinando a defesa dele, passa o dia todo andando com aquele sujeito dentro da viatura, Isso, fazendo exatamente. diligências e tudo, e simplesmente chega na delegacia e diz o seguinte: não, eu abordei fulano, encontrei com esse material ilícito e trouxe para a delegacia. E quando você tem o cuidado de requerer, né, como você bem pontuou, os GPS das viaturas, você vai conseguir trazer para os autos todo o trajeto feito pela viatura, feito pelos policiais, e isso pode estar sendo utilizado contra ali aquela versão apresentada que destoa completamente do que Exatamente. realmente aconteceu. E outra coisa também, nesse mesmo sentido, o que acontece? Muitas das vezes eles pegam o celular do suspeito, abrem o celular, começam a verificar tudo que está no celular. Mais na frente nós vamos ver, quando se falar de extração, quando se falar de Cellebrite, que a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, nós pegamos um processo essa semana, onde o suspeito foi preso, foi apresentado, no caso, às 16 horas e 15 minutos. Às 17 horas e 35 minutos, o celular dele foi mexido e anexado uma foto. Nós sabemos disso como? Quando nós fazemos a análise da extração do celular através do Cellebrite, que é um dos softwares hoje, está aí, no caso, que é um dos softwares que a polícia mais utiliza. Então, quando a gente vai para a linha do tempo, a gente vê, foi preso que horas? 16 e 15. Que horas mexeram no celular? Mexeram às 17h45. Como é que mexeu se ele estava preso? Aí a gente já começa a desmontar a questão das provas digitais. Por isso que o advogado, vocês vão ver assim, hoje vai ser muita informação, principalmente com termos técnicos, com muita coisa, mas assim, que com o passar do tempo vai se adequando a tudo isso. O novo advogado vai ser isso, é o novo advogado que a gente chama de high-tech. Ele tem que ser advogado, tem que entender de telecomunicações, tem que entender também de aparelho celular, de extração de várias outras coisas. Perfeito. É um novo momento, né, da advocacia criminal, é um novo momento do processo penal, um processo penal que a investigação ela tem sido cada vez mais tecnológica, não é? O uso de meios, de recursos tecnológicos dentro da investigação que é trazida para dentro do processo, e se o advogado ele não tiver um preparo para lidar com processos dessa natureza que estão baseados em provas digitais, haverá um prejuízo muito grande para a defesa, para o contraditório do seu cliente, né? Então é importante hoje o advogado conhecer dessa temática e, se não conhece, buscar conhecer, buscar se valer de profissionais que tenham conhecimento desse nicho, né? Por exemplo, uma operação que teve em final de 2023 em Belo Horizonte. 35 alvos. Sabe quantas testemunhas o MP apresentou? O delegado que fez todo o procedimento e o perito que fez as extrações. Somente esse. Não quis mais ninguém. É como se aquilo já bastasse, já fosse suficiente para ensejar ali um decreto condenatório, né? A acusação prosperar com base no delegado que fez toda a investigação e no perito que fez a análise ali das provas. É porque assim, a gente vai ver no decorrer da live que assim, o MP, GAECO, polícia, eles trabalham o seguinte, eles lançam tudo lá, apostando que do outro lado a defesa é ignorante. Ignorante em que sentido? Que não conhece nada de provas digitais. E infelizmente, assim, a maioria das vezes é isso, né? Nós vamos falar mais na frente de espelhamento WhatsApp Web. O STJ deu uma resposta em outubro do ano passado, através de um recurso do MP, até mesmo também de Minas Gerais, onde ele validou. Mas ele validou em certas
situações, mas isso caiu no mundo jurídico, no mundo do criminalista, como se fosse uma verdade absoluta. Entendi. E não é. Só são em alguns casos. Antes da gente entrar nesse assunto, né, do espelhamento do WhatsApp Web, eu queria primeiro, doutor, que você falasse um pouco sobre um trabalho que você fez, fazendo um dicionário sobre provas digitais, como foi que nasceu essa ideia, esse interesse de fazer esse trabalho. Pronto, a ideia nasceu da seguinte forma. Quando eu ia conversar com alguns criminalistas sobre trocar ideias, algumas coisas, eu percebia que eu falava, mas ninguém entendia o que eu dizia. Por exemplo, eu dizia assim, por exemplo, um processo que teve na cidade de Tietê, interior de São Paulo, onde a única prova que a polícia apresentou foi que o celular dele tinha se conectado a uma Herb. Aí eu disse assim, essa Herb, qual era o azimuth? Aí o cara ficou assim, o colega ficou, hã? Quê? Eu não sei o que é isso. Aí eu disse, não. Então assim, eu vou fazer vários termos técnicos de tudo que é utilizado e dentro, porque tem muitas das vezes, quando você pega o processo, aí vai estar lá assim, o alvo, fulano de tal, conversou com o MNI. Aí o que é um MNI dentro do processo? É uma mulher não identificada. O que é um HNI? É um homem não identificado. Então, assim, eles usam esses termos técnicos e a defesa tem que fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte, para começar o entendimento em relação ao dicionário, tem que seguir no informe. Quando se pega um processo desses de provas digitais para analisar, tem que saber as palavras-chave. Por exemplo, um dos termos que nós utilizamos, interceptação telefônica, que é o principal meio, é esse hoje. Então, por exemplo, interceptação telefônica, antes de começar a live, eu tive cuidado de verificar, o CNJ, ele tem um painel, que ele dá online quantas interceptações telefônicas estão ativas hoje no Brasil. E dá também por tribunal. Então, no ano 2023, o TJ Ceará, ele deferiu em mais ou menos 1.200 interceptações telefônicas, que dá mais ou menos 100 por mês, que dá mais de 4 por dia, em torno de 5 por dia. Então, se nós pegarmos dezembro, hoje pode ter certeza que tem mais de 100 pessoas que estão sendo interceptadas e não têm conhecimento disso. E quando esses processos chegarem nos advogados, eles já chegam com a denúncia ou já chegam com a operação para prender ou com busca e apreensão. Então, assim, por isso que tem que saber no caso, o que é uma interceptação telefônica? A interceptação telefônica, vamos supor, a grosso modo, é o famoso grampo, né? Então, eu digo o seguinte, se tem interceptação telefônica, ela é daquela data para frente. Então, o juiz ou a polícia vai pedir interceptação telefônica, o magistrado vai deferir. Se ele deferiu, ele vai deferir por 15 dias. Pode ser prorrogado, essa prorrogação tem que dizer que vai prorrogar. Então, se tem interceptação telefônica, vai ter que aparecer outras situações. Vai ter que aparecer um rapaz chamado vigia. O que é o vigia? Vigia software que as operadoras utilizam para fazer as interceptações. Então, TIM, Vivo, Oi, qualquer uma outra que atue agora, BrisaNet também, que agora entrou também no circuito de telecomunicações, elas têm um sistema chamado Vigia. Esse Vigia faz o quê? A ligação chegou nela, o Vigia vai desviar para outro software. Que software é esse? Que a maioria das vezes o que a polícia mais usa é o Guardião. Então eu tenho a interceptação telefônica. Se eu tenho interceptação telefônica, tem que vir o quê? Vigia. Tem que vir o quê? Guardião. E tem que vir o quê? A bilhetagem. O que é a bilhetagem? A bilhetagem é tudo que aconteceu naquele período de interceptação telefônica, para quem ligou, que recebeu, que horas foi, quanto tempo durou e qual foi a Herb. Aí entra a Herb também. O que é uma Herb? É uma estação rádio base. São essas antenas de celulares que tem nas cidades. Então, a Herb é uma estação rádio base.
que essa estação rádio base, ela é utilizada muitas das vezes assim. Toda vida que você faz a ligação, seu celular se conecta à Airbic e aí entra no mundo para chegar a outro aparelho. Então a Airbic é muito importante você saber 4 termos. Vê que um puxa o outro. Você tem que saber latitude, longitude, azimuth. O que é um azimuth? O azimuth é o ângulo que aquela torre faz. Vamos supor que a torre está aqui, ela vai fazer um ângulo até de 180 graus. Então ele vai pegar todos os celulares que estão nesse ângulo e também vai lhe dar o raio. Com esses 4 termos, consegue-se definir o local de metros, onde é que está. Onde é que ele está. Por exemplo, no caso de Fortaleza, você está na esquina da... Diga aí qualquer esquina aí no caso. Vamos supor a esquina daí, a polícia ou quem estiver fazendo persecução vai dizer, olha, hora tal, você estava nesse lugar tal. Como é que ele sabe os 4 termos? Assim, isso é interceptação telefônica. Vê que ele puxou vários outros. Interceptação telefônica, puxou bilhetagem, vigia, guardião, Herbes, azimuth, puxou raio, puxou latitude, puxou longitude. Vê que ele puxou 8 termos juntos. Aí vem para a interceptação telemática, que é diferente. A interceptação telemática é quando o juiz diz o seguinte, olha, policial, vá lá e veja tudo o que ele fez no passado. Com quem ele falou, qual foi o e-mail que ele recebeu, para quem ele mandou e-mail, com quem ele conversou no WhatsApp, com quem ele conversou no Instagram, com quem ele conversou no Signal, com quem ele conversou em audiências de Facebook. Então, isso é a telemática, que eles podem fazer isso. Então, muitas das vezes, o seguinte, eu não sabia que eu estava sendo monitorado, porque o que acontece? Aí vai entrar daqui a pouco a questão do backup forçado. Muitas das vezes, a pessoa programa o backup para ser feito todo dia, 6 da manhã. Então, 6 da manhã, tudo que ele disse no dia anterior vai ser atualizado. Quando ele é atualizado no backup, cai em quem está monitorando. Muitas das vezes, o que acontece? Quem já tem um pouco de conhecimento, ele deixa o backup inativo. Ele não coloca o telefone para fazer backup. Para quê? Para que essas informações não cheguem às operadoras, como se for o Wi-Fi. Entrou a ligação que estava desligando. Vai entrar também. Então, assim, o que está acontecendo? Isso já existiu em alguns outros países. Por exemplo, Estados Unidos e Portugal já foi resolvido e ficou proibido a questão do backup forçado. Quando é que a autoridade policial ou até o MP solicita às operadoras que pegue o backup daquele telefone sem mesmo o usuário ter solicitado o backup. Isso a gente consegue saber quando acontece quando? Pelas extrações. Se tem extração, nós vamos ver também, o criminalista tem que ter esse cuidado para ver se o backup do telefone do seu cliente estava ativo, ou seja, se estava ativo para fazer o backup. Se não estava ativo, aquela prova é totalmente ilegal. Por quê? Porque o backup, ele não autorizou a empresa a fazer o backup. Então, isso tudo vem dentro da interceptação telemática. Aí vem outro tipo de interceptação agora também. Qual é? A escuta ambiental, que também, no caso, veio com o pacote anticrime. Então, o que a polícia hoje e o Ministério Público verificaram? A pessoa tende a não conversar mais no telefone, aí passa a fazer, no caso, outras situações também, deixar de conversar via WhatsApp, aí muitas das vezes a pessoa vai, por exemplo, o carro, ou é chamada para prestar um depoimento, e lá já tem uma autorização judicial mandando colocar uma escuta no carro. Então, a partir daí, tudo que ele falar, tudo que ele conversar, vai estar sendo monitorado também. Então, é outra situação também de interceptação. Todas essas no caso aí. Aí vem a questão, no caso mais técnico, que é a questão do e-mail. O e-mail, fazendo uma analogia, é como se fosse o chassi do carro. Ou seja, todo celular
tem uma numeração, que aquela numeração você consegue saber tudo do celular. Quem foi que fez, quais foram os chips que entraram em contato com aquele e-mail, se aquele aparelho é produto de furto ou roubo e várias outras situações. Por isso que, muitas das vezes, de forma inocente, a pessoa diz assim, eu acho que eu estou sendo monitorado, eu vou trocar o meu chip. Não adianta. Por que não adianta? Porque quem está sendo monitorado é o e-mail. Então, se ele colar, aí no caso assim, você pega assim, vamos supor que seja monitorado fazendo alguma coisa errada, vem, pega, no caso, não, empresta bem que o chip, aí coloca o chip no telefone de outro. Aquele e-mail daquele telefone está sendo monitorado. Então, vamos lá. Se for monitorado, nós coloca o outro chip, vai aparecer onde? Lá no vigia. E eles vão fazer, vão pedir na prorrogação incluída essa nova numeração. Por isso que assim fica uma rede. E por isso também, muitas das vezes, o que acontece? Cada dia mais a gente vê advogado preso. Cada dia mais é muito comum, porque ele extrapola a questão de dar assistência jurídica e fala ou faz alguma coisa que não deve. Então, todos eles são monitorados. Então, assim, quando tem a conversa advogado-cliente dentro dessas interceptações, já está bem claro no STJ que elas têm que ser retiradas do processo. Mas se dentro dessas interceptações for verificado que houve o cometimento de algum auto ilícito, isso é um princípio dentro das provas digitais também, que todo mundo tem que saber, que chama-se princípio da serendipidade. Ou seja, é quando você está na escuta, aí você acha outra prova de maneira fortuita. Se for no mesmo alvo, segue no mesmo processo. Se for alvo diferente, vai ensejar uma nova investigação. Então, por isso que as provas digitais elas são bastante importantes e você tem que conhecer desde os termos técnicos até as consequências do que pode acontecer, né? Outro termos que a gente tem no caso do... Só para contextualizar, doutor Alex, você tocou, já apresentou aqui vários termos que são utilizados, técnicos, né, dentro da investigação tecnológica. Só para contextualizar e trazer como exemplo, certa vez um cliente ele achava que apenas o número de telefone dele poderia ser interceptado. Mas Exato. você tocou num ponto importante. Cada aparelho de celular aqui, ele vai ter como se fosse uma identificação própria dele. Isso. Não é isso? Que é o Exatamente. e-mail. Isso. Que é como se fosse o RG daquele aparelho, Exato. aquele aparelho que o torna único. E a interceptação telefônica, muitas vezes abrange aquele e-mail, ou seja, se você tirar chip, se você colocar outro chip, achando que trocar e tirar chip vai impedir da interceptação telefônica, você vai estar equivocado. Por quê? Porque a interceptação vai estar direcionada ao e-mail daquele aparelho telefônico, E você tem... da identificação daquele aparelho. E você tem ideia, essa questão de monitoramento de aparelhos é tão abrangente que muitas das vezes, por exemplo, você vê muitas das vezes, Polícia Rodoviária Federal apreende carreta com droga, pega isso, pega aquilo, aí muita gente fica pensando, mas como é que eles sabem disso, né? O que foi que, muitas das vezes, essa pessoa ele já vem sendo monitorado, e quando ele vem sendo monitorado, aí o que acontece? Vamos supor que ele saiu do estado do Ceará, foi até a divisa com o Paraguai, passou lá apenas um dia, voltou. Se ele já é monitorado tudo isso, o próprio sistema, o guardião, no caso, ele vai acusar. E ele vai acusar e vai mostrar tipo um alerta, em que aquele sujeito lá, ele é um potencial a estar fazendo alguma coisa de ilícito. Isso já vai abrir um olho para as investigações e de lá já vai ser verificado se tem alguma coisa errada.
Então, por isso as provas digitais, assim, ela é como uma teia. São todos interligados e o advogado ele tem que conhecer de tudo isso para poder fazer a defesa. Principalmente uma questão bem forte hoje é o seguinte. Por exemplo, nós fizemos um orçamento ontem para um cliente e nesse orçamento foi incluído de que nós percebemos que foi apreendido 4 aparelhos telefônicos, foi feito extração de dados de todos eles e foi utilizada muita prova que estava nele. E não vimos uma vírgula, uma frase sequer a respeito dessas provas. Então, o cliente ele quer porque quer processar a defesa, porque ele acha que a defesa não fez o que deveria ter sido feito. Então, isso aqui, já daqui para frente, é um cuidado que a defesa tem que ter, que é como se ele tivesse praticamente sem defesa, né? E utilizando-se, por exemplo, muitas das vezes, uma nova modalidade que o STJ instruiu agora, que é a perca de uma chance probatória. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma colega nossa, que ela até é do estado do Ceará, que ela está com um cliente que ele foi acusado de assédio, né? Então, eu disse, olha, faça um requerimento para o delegado, mandar fazer a extração das conversas, todas as conversas do WhatsApp do celular dele. O delegado simplesmente disse que não ia fazer. Então, protocola, porque agora vai ser, como se ele não fizer, nós vamos comprovar lá na frente que você pediu. Então, isso aí caracteriza demais. Perca de uma chance probatória. Se ele está dando celular dizendo que não cometeu o delito, nós estamos querendo dizer que isso ele não quer fazer, então aí se caracteriza perfeitamente nisso. Muito bacana esse detalhe do que você nos trouxe da perda da chance probatória. E aí existem várias decisões dos tribunais superiores tratando exatamente disso. E futuramente a gente vai fazer um programa só trazendo e tratando dessas decisões para a gente se valer quando estiver atuando aí na defesa. Mas é algo interessante porque eu já vi muito reclamando. Por quê? Porque chegam na delegacia, protocolam um requerimento solicitando a realização de alguma diligência, de alguma diligência investigativa, e o delegado muitas vezes sequer aprecia o pleito do advogado. E aí tem advogado que fica chateado em relação a isso, porque na verdade é como se houvesse ali um desprestígio ao advogado, que vai, protocola o seu requerimento, solicita que todas aquelas hipóteses de investigação elas sejam esgotadas e, infelizmente, muitas vezes, a autoridade policial ela já elege aquela hipótese acusatória, tem aquela hipótese como certa, e as outras hipóteses investigatórias acabam não dando a devida atenção e esgotando todas essas possibilidades de investigação. E aí é importante você, advogado, protocolar o seu requerimento, ainda que a autoridade policial ela não aprecie o seu pleito, ou quando aprecie, ela indefira o seu requerimento, você vai poder utilizar isso lá na frente, se valendo das decisões dos tribunais superiores, usando a perda de uma chance probatório. Ou seja, o Estado não teve o cuidado de esgotar todas as possibilidades de investigação, todas as hipóteses investigativas. E aí é algo bacana que o doutor trouxe, pontuou, porque hoje, quando eu estou diante de uma situação como essa, eu vou no delegado, protocolo, e se ele negar, eu já fico até ali. Eu já estou até querendo que negue. Eu já quero até que negue, porque isso a gente pode utilizar futuramente em uma situação mesmo de nulidade, em reconhecendo ali a perda dessa chance probatória. Muito importante você, advogado criminalista, se utilizar desse artigo. Exatamente. E as provas digitais também, elas vão de muito em contra ao provimento 188 da OAB, que é no caso da investigação defensiva. E nesse caso é a mesma situação, no caso. Você protocola o delegado. O delegado não fizer, você vai lá e faz. Porque se depois ele vier dizer assim que, não, que o advogado ele está
pegando o processo aqui, parando, fazendo várias outras coisas, no caso aqui, embaraçando, né, como eles dizem no linguajar dele. Não, eu solicitei, não foi feito e agora eu vou fazer. Principalmente porque as provas digitais, elas são totalmente ligadas na cadeia de custódia. Então, assim, todo mundo já deve ter ouvido falar na cadeia de custódia. Mas a cadeia de custódia, ela começou a tomar corpo e tomar valor a partir do pacote anticrime. Então, a partir do pacote anticrime, ela começou a ser feita. Mas hoje em dia, o que acontece? Se você pegar o pacote anticrime na cadeia de custódia, é um verdadeiro CSI. E nós sabemos que pouquíssima polícia do Brasil faz aquilo ali, entendeu? Onde eu já vi fazer com excelência, Polícia Federal e GAECO. Ou seja, eu pensei, agora eu aposto se, por exemplo, se uma viatura da Polícia Militar, se eles andam com invólucro, para na hora que pegarem alguém com droga, aquela droga seja colocada, cada uma, seja lacrado e numerado. E ali ele tem que ligar para a perícia ir lá. Não é para levar para a delegacia, porque ele só pode sair de lá depois que o perito autorizar. Quem é que faz isso? Ninguém. E você pode ver pelos programas policiais, onde chega na delegacia, tem várias drogas em cima da mesa, tem arma, tem notebook, até notebook ligado, celular ligado, sem estar envelopado, sem estar lacrado, sem estar feito nada. Então, ali a cadeia de custódia ela foi totalmente desrespeitada. Então, dentro das provas digitais, por que nós falamos em bilhetagem antes? Porque na bilhetagem é o coração da interceptação telefônica para saber se essa interceptação, se ela teve alguma mácula, algum erro. Por exemplo, como assim? O magistrado, ele disse assim, olha, vão lá e escutem fulano de tal por 15 dias. Esses 15 dias, ele vai mandar um ofício para a operadora, para que a operadora, no caso, a Oi, TIM, pegue e comece a monitorar. Vamos supor que ele deu uma decisão dia 25 de... Ele mandou ofício. Que essa operadora vai começar a monitorar amanhã, dia 27 do 1. Então, durante 15 dias, ele vai monitorar. Muitas das vezes, ela passa dos 15 dias. Vai até o 16º, 17º dia. Aí vamos supor que a prova, eles achem uma conversa que incrimine o seu cliente no 16º dia. Você só vai saber disso se você tiver a bilhetagem. Então você vai analisar essa bilhetagem, você vai analisar o áudio. Esse áudio é importante, qual foi o dia? Foi o dia, no caso foi, vamos supor que um dia depois da interceptação telefônica não está mais valendo. Então você vai ter que pegar isso aqui, pegar a decisão e pegar os ofícios de resposta das operadoras, que muitas das vezes elas não respondem. Ou seja, fez a interceptação? Fez. Quando terminou, eles têm que responder à vara. Ele tem que responder, olha, excelência, terminamos a interceptação. Começou dia tal, terminou dia tal. Pode procurar na maioria dos processos que você não vai achar esses ofícios. Quem é que vai fazer a defesa? Vai protocolar um requerimento, uma petição solicitando, eu quero todos os ofícios das operadoras das interceptações telefônicas e das prorrogações. O juiz vai dizer o quê? Maioria das vezes, não precisa. Não, porque ninguém vai fazer nada errado aqui não. Pronto. Então o que é que vai acontecer? HC. Então, a maioria das vezes o tribunal manda voltar e manda todas as operadoras mandar os ofícios. Nessas situações eu já vi passar 1 ano, 2 anos, para esses ofícios aparecerem quando aparecem. Eu já vi situações da Vivo, por exemplo, pega a multa de quase R$500 mil, porque não deu conta dos ofícios. Então, por isso que tem que se conhecer todos os detalhes, todas as nuances, o raio-x das interceptações telefônicas, para saber onde é que está a nulidade. Muitas das vezes, os advogados eles se preocupam apenas na parte procedimental. Por exemplo,
saber que se aquela tipo de polícia poderia fazer ou não investigação, se a investigação foi feita da forma correta, eles não vão nas provas, eles não vão lá nos áudios, eles não vão lá no Celebrite, Read, abre e aprende para saber se aquela interceptação foi feita na data correta, se estava dentro das datas, se os ofícios chegaram. Então, assim, a gente tem um checklist. E você pegou o processo, pegou, vamos lá. Bilhetagem, está aqui? Não tem. Os ofícios da Vivo, da TIM e da Claro, chegou? Não, só tem o da TIM, falta o da Vivo e da Claro. Beleza. Então aqui, vamos lá. A decisão que mandou interceptar, tem? Não tem, o GAEC escondeu. Vamos lá, a decisão das prorrogações, tem? Tem. Como é que foi a decisão? Foi fundamentada? Aí não, no caso assim, foram 5 prorrogações, ele fundamentou 2, a partir da terceira ele só copiou e colou. Então tudo isso é prova digital, tudo isso é uma sequência e pode ter certeza, 99% dos processos tem problema. Aí... 2 pontos que o doutor tocou que são muito importantes. Primeiro, nas interceptações telefônicas, a lei que trata sobre as interceptações telefônicas, ela disciplina que toda interceptação telefônica, ela precisa, há necessidade de ser fundamentada. Exato. E a autoridade policial, quando ela solicita, ela representa pela interceptação telefônica, ela tem que trazer aos autos o porquê daquele áudio ser interceptado. Primeiro ela tem que fazer uma investigação, tem que fazer um relatório e mandar para o juiz um relatório lacrado. Por que ele precisa fazer a interceptação? E aí o que a gente percebe em muitos processos é que aquele número, aquele alvo, simplesmente ele aparece dentro do pleito de representação pela interceptação telefônica, mas não se diz o porquê. A autoridade policial, ela não traz dentro da representação o motivo pelo qual a justa causa para se determinar a interceptação telefônica daquele alvo. E outro ponto importante também que o doutor tocou, no que diz respeito às prorrogações, né? Porque nesses pedidos de prorrogações das interceptações telefônicas, muitas vezes as decisões elas acabam sendo um Ctrl+C e Ctrl+V da primeira... E principalmente assim, e tem que se atentar muito bem às prorrogações, que é o seguinte, ele definiu 15 dias. Nos primeiros 15 dias, às vezes, o alvo fala muito, conversa muito entre os outros. Aí pede a prorrogação. Olha, excelência, está vendo? Ele falou aqui isso e isso aqui, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é muito importante continuar com a interceptação. Aí o juiz vai lá, continua. No 16º ao 30º dia, ele não conversa nada, se cala. Muitas das vezes, aí o que é que acontece? Ele tinha várias conversas nos 15 primeiros dias. Eles não vão mostrar tudo para o juiz. Eles vão guardar algumas. Para quê? Para quando eles forem pedir de novo, eles vão dizer, olha, seu juiz, ele falou muito de novo, só que ele não falou. Falou da primeira vez. Por isso que o advogado ele tem que ser expert e escutar os áudios. Falou como? Ah, ele falou isso. Aí você vai lá no Celebrite, vai lá no Guardião e vai verificar. Aliás, vai lá no Guardião, porque Celebrite é distração, não é de interceptação. Vai lá no Guardião e escuta. Ah, ele falou isso? Falou. Só que nós estamos tratando do dia 15 ao dia 30. Ele falou isso aqui dia 8. Então, dia 8 foi a primeira, não vale. Ou seja, vocês levaram o juiz a erro. Aí você vai lá e protocola. Ó, seu juiz, ele falou isso aqui foi dia 8, não foi dia 18. Então é totalmente ilegal. O que o juiz vai fazer quando eles vierem de novo? Não vai aceitar as prorrogações. E aquela prorrogação ela pode vir ser até anulada. Uma pergunta interessante aqui que está sendo feita na interceptação telefônica. Pode haver alteração nas provas? O que a gente vê muito na prática, doutor, são situações em que o Ministério Público ou a própria autoridade policial, eles utilizam degravações dos áudios, mas sequer juntam os áudios no processo. Certa vez, eu atuando em um processo,
e o processo foi oferecido à denúncia, com várias transcrições de áudios, de conversas que, segundo o Ministério Público, haveria ali a prática de crimes e que havia sido interceptado aqueles alvos cometendo crimes. E aí, quando eu indaguei, solicitei à secretaria, cadê os áudios que correspondem àquelas interceptações telefônicas, não se sabia onde estavam os áudios. E aí é importante você, advogado criminalista, sempre solicitar esses áudios, as mídias contendo os áudios das interceptações, porque, primeiro, para saber se existe. Exato. Não é? E segundo, escutar os áudios para fazer um comparativo com aquelas transcrições que são utilizadas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial em suas peças. E aí é importante também que o doutor trouxe um ponto muito, se aqueles áudios correspondem àquele período determinado pelo magistrado quando do deferimento da interceptação. Porque muitas vezes eles podem requerer prorrogações de interceptações utilizando de períodos que já passaram já há algum tempo. Né? Ou seja, não há o que se falar ali em uma questão atual, né? Para se poder interceptar, continuar as interceptações. Então, isso é muito importante. É muito comum. E assim, nós temos um requerimento, porque depois eu até posso te passar, e quem estiver na live também, se quiser solicitar diretamente a gente, que é um requerimento solicitando o quê? A integralidade das provas. Ou seja, o que que acontece? Uma interceptação telefônica, quando ela é feita, a integralidade dos áudios, integralidade de tudo, de bilhetagem, tudo, geralmente eles dão acesso por drive, ou quando não é por drive, ele fica depositado na própria vara. Então você tem que ter a integralidade. Além da integralidade, você vai ter que pedir o chamado acesso ao guardião RIAD. O que é o guardião RIAD? Existe o guardião, que é o software que as operadoras usam. Existe o guardião RIAD. O guardião RIAD é o software que vai ler o que o guardião produziu. Então, eles são obrigados a dar o software para... Aí, muitas das vezes, o que é que o magistrado diz? Eu não posso dar acesso à defesa a um software que pertence ao Estado. Aí você tem que desenhar para o magistrado. Magistrado, eu não estou pedindo software que a polícia utilizou para fazer as gravações, fazendo a gravação. Eu estou solicitando o guardião RIAD, que a própria empresa Distro, que é a proprietária do guardião, disponibiliza para que nós possamos fazer o caminho inverso. Isso que é a cadeia de custódia. Para a gente poder verificar se tudo que está lá é correto, se tudo que está lá existe. Então, muito bacana essa dica, doutor. Por quê? Porque muitas vezes você recebe o CD ali com os áudios e você não consegue fazer a leitura, né, ouvir aqueles áudios, porque ele necessita de um programa que é próprio para poder você conseguir ouvir, que é esse do RIAD. Né? Exatamente. Que é esse software a mesma coisa, fazer... Sim, quando se fala em interceptação telefônica, é guardião RIAD. Quando se fala em extração de dados, ou seja, o celular foi apreendido, o computador apreendido, vai ser outro software, vai ser o Cellebrite RIAD. Por quê? Porque muitas das vezes é o Cellebrite que faz essas extrações. O Cellebrite ficou muito conhecido na época da Lava Jato, onde ele foi utilizado para fazer extração de vários celulares, ele consegue quebrar senha, consegue entrar em... Até iPhone 15 ele já entra, tudinho. Então, ele vai fazer esse pedido também de ter acesso à integralidade das extrações e tem que ter acesso também ao Cellebrite RIAD, que ele vai fazer a leitura dessas extrações. Perfeito. Doutor, nos traga aí outros termos técnicos que são utilizados. Vamos lá. E aí vamos continuar falando um pouco sobre esses termos técnicos. O termo técnico seria o seguinte: existe, por exemplo, quando o telefone tem uma busca e apreensão de um aparelho celular, que é o principal item agora que traz provas,
e vamos supor que ele seja um telefone antigo. Isso acontece muito quando eu tenho operação em sistema penitenciário, porque são celulares antigos, eles conseguem entrar lá dentro. E o Cellebrite ou o Avila, qualquer outro software, não consegue fazer aquela leitura. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer a chamada extração, uma chamada extração, eu coloquei até aqui, extração avançada de dados. O que é isso? Eles pegam o aparelho, abrem o aparelho, e eles vão fazer tipo um chupa-cabra, digamos assim. Eles vão conectar no chip dentro do aparelho e vão pegar todos os dados. Então, assim, de um jeito ou de outro, eles vão ter acesso aos dados do celular. Qual é a dificuldade para a defesa? E qual para saber interpretar? Quando eles fazem isso, muitas das vezes, esse celular você não consegue deixar ele intacto. Ou ele se perde, ou ele não consegue mais ser usado. Se ele não consegue mais ser usado, o que é que acontece? Não dá para fazer o caminho inverso. Então, a cadeia de custódia ela foi quebrada. Então, nesses casos, aí é determinante que essa prova seja afastada, porque não se consegue fazer a auditabilidade daquela prova. Por quê? Porque eles fizeram uma coisa que, mesmo com autorização judicial, mas você não consegue verificar se tudo que eles fizeram está correto. Né? Isso é uma coisa chamada extração avançada de dados. Porque existe outra situação que acontece muito sucesso, você pega prints de WhatsApp, prints de WhatsApp como se fossem fotos, ou muitas das vezes eles pegam um celular e tiram foto do WhatsApp, ou até mesmo em sede de delegacia, os chamados relatórios policiais. Esses relatórios policiais, eles servem apenas para a fase investigativa. Para a fase de prova, eles não servem, porque pacote anticrime é claro. Só quem pode fazer o processamento, manipulação das provas é um perito oficial. Então, uma das coisas que nós solicitamos sempre, qual foi o perito oficial que fez aquela extração? Pedimos matrícula, pedimos tudo. Muitas das vezes vem negativo. Se vem negativo, aquela prova ela tem que ser afastada. Entendeu? Então, tudo isso porque, assim, aí muitas das vezes isso acontece também até, por exemplo, em WhatsApp. Maria da Penha, por exemplo, muito comum isso, ameaça. Muitas das vezes isso ameaça, muitas das vezes fotos, muitas das vezes isso. Se essas fotos não vierem juntas com os metadados, também mesma coisa. Você vai pedir o desentranhamento e tirar essa prova do ar. O que são os metadados? Se você pegar o seu celular, tirar uma foto e for lá no arquivo Files, que fica os arquivos daquela foto, e clicar nela, ela vai te dar a marca da câmera do seu celular, vai te dar o local, se ele tiver habilitado, vai te dar o horário e vai te dar tudo e até o código do metadado daquela foto. Aquilo ali tem que ser anexado, porque sem aquilo ali não dá para dizer se aquela foto saiu do seu celular. É a mesma coisa nos processos. Muitas das vezes eles pegam processos com clientes com material ilícito, só coloca a foto em si. Quem é que me garante que aquela foto foi realmente tirada? Então, isso precisa dos chamados metadados. É outro termo técnico bastante utilizado nas provas digitais, que precisa ser conhecido também por todos os criminalistas no caso. E os outros termos técnicos, no caso, para a gente estar fechando essa questão do termo técnico, seria assim, o pacote anticrime é de 2019, mas desde 2012 tem uma portaria do Ministério da Justiça chamado POF, que é Procedimento Operacional Padrão, que diz como é que devem ser colhidas as provas digitais. Junto com ele, tem uma norma chamada ISO 27037, que diz também como é que as provas têm que ser colhidas, têm que ser guardadas e têm que ser auditadas. Nisso ela diz o seguinte, que toda prova digital ela precisa de ter uma auditabilidade. Você precisa ter condições de saber se aquela prova realmente foi colhida da forma correta.
Outro termo, repetibilidade. Você repetir tudo que o perito fizer, você vai chegar no mesmo resultado. Por isso tem um termo técnico bastante utilizado dentro do processo digital de provas digitais, que é o chamado código hash. O que é o código hash? Se foi apreendido um aparelho celular, esse aparelho celular, antes de ser mexido, antes de ser feito qualquer coisa nele, ele vai calcular a imagem hash desse aparelho e vai te dar uma numeração. Ele vai mexer, vai fazer tudo, colocar de cabeça para baixo, de jogar para cima, de tirar tudo o que ele quiser, tirar o WhatsApp, tirar todas as mensagens, tirar foto, tirou tudo, tirou, acabou, acabou. Ele vai gerar o novo código hash. Esse novo código hash, ele tem que bater idêntico com o primeiro. Para que isso? Ele vai dizer o seguinte, que eles mexeram, ouviram todos os arquivos, extraíram tudo, mas não mexeram em nada. Se não mostrar o código hash, ou o código hash estiver diferente, o que isso quer dizer? Que aquela prova você não consegue dizer se aquela prova ela foi ou não mexida. Dois pontos importantes que o doutor está aqui nos trazendo. Primeiro eu sempre costumo, doutor, em processos em que eu atuo, quando se trata de extração de dados de celulares, que aí eles apresentam relatórios técnicos com base nessa extração de dados do celular, eu sempre solicito, tenho cuidado de solicitar informações de onde está o celular, de onde está o aparelho. Por quê? Porque certa vez eu atuando em um processo, eu solicitei a localização do celular, que o celular fosse entregue na secretaria para que eu pudesse ver, ter acesso, e quando eu me deparei com a notícia de que o celular havia sido extraviado. Ou seja, de que forma eu poderia repetir aquele procedimento que o delegado fez se o celular foi extraviado? Como é que eu posso requerer uma perícia daquele celular para saber se aquela extração que foi apresentada pelo delegado materializada naquele relatório técnico, se realmente é compatível com aquilo que está dentro do celular, se o celular não mais existe. Então, é algo muito importante você, advogado criminalista, sempre solicitar informações de onde está a localização do celular quando se trata de extração de dados do celular. E outro ponto trazido pelo doutor em relação ao código hash. Esse código hash é um algoritmo que ele vai conseguir identificar, detectar se aquelas informações, muitas vezes extraídas do celular, realmente entregues ao Poder Judiciário para que se analise aquelas extrações, realmente são as mesmas informações. Porque, de repente, se você muda uma vírgula, o código hash passa a ser outro. Então, para quem está nos assistindo e ainda não compreendeu o que é o código hash é o seguinte, de uma forma bem simples, como o doutor havia explicado. Eu mando uma informação para o doutor Alex. Essa informação, qual é a garantia que eu tenho? Que essa informação que eu mandei para o doutor Alex é a informação que ele recebeu, é a mensagem que ele recebeu. Isso através do código hash. A informação que eu encaminho, o código hash, tem que ser o mesmo da informação que ele recebe. E aí o advogado ele precisa solicitar esses códigos hash quando se fala da extração de dados. Mas aí é o seguinte, quando você vê o processo, que ele não, você não precisa nem solicitar. Se ele não tiver lá, é a primeira linha que tem que ter do auto de apreensão e da análise, código hash. Se não tiver lá, pode abrir o olho que tem alguma coisa errada. Outra situação, o fato de ter o código hash não quer dizer que não possa ter alguma coisa errada. Por isso, quem conhece de provas digitais vai fazer a sua própria calculadora de hash. Então, assim, você pega aquele aparelho e vai calcular o hash para saber se ele vai bater. E outra coisa, vamos supor que
a situação que nós pontuamos no início. O celular foi apreendido às 16 horas. Né? Das 16h40 às 16h40 ele foi mexido por alguém. 17, aí quando a gente vai analisar o código hash ele foi gerado às 17 horas. Então nós temos a informação que às 16 horas alguém mexeu, mas o código hash eles só geraram depois que eles mexeram, que não poderia ter sido feito. Olha a nulidade aí aparecendo. Verdade. Verdade. Detalhe muito mesmo importante para você, advogado criminalista, estar atento a esses detalhes, para você estar incluindo todos esses detalhes em sua defesa. E também saber como pedir, não é, doutor? Porque se você não tem conhecimento desses termos técnicos que o doutor Alex falou aqui durante toda a live, de vários termos técnicos, backup forçado, falou de e-mail, falou de interceptação, né, de interceptação telefônica, falou do Celebrite Read, falou do Guardião Read. Então, são vários termos que o advogado precisa saber. Uma coisa bastante interessante também é o seguinte, na interceptação telefônica, quando o policial ele solicita ao juiz, ele, junto com a solicitação, ele manda o seguinte: olha, seu juiz, caso o senhor defira, fulano de tal e fulano de tal que vão ficar responsáveis por fazer o monitoramento dessa interceptação. Então ele vai dar o nome dos policiais. O que você vai fazer depois? Você vai ver se foram esses policiais que fizeram que ficaram monitorando o cliente. Porque dependendo do tipo de monitoramento, na hora que o cara ligou lá, policial. E ele vai ouvir, para saber se for alguém, até chamar a equipe e fazer naquele sentido. Né? Mas muitas vezes a gente vê que eles terceirizam isso, eles passam as senhas que eles têm para outras pessoas, porque como 15 dias de manhã à noite que eles têm que ficar dentro. Muitas das vezes eles não conseguem, principalmente quando tem prorrogações. Então é outro dado bastante sensível que tem que ver se foram realmente eles que fizeram isso, porque somente eles estavam autorizados por senha para fazer isso, porque tudo isso são em portais específicos para fazer isso. Muito bacana todo esse detalhe. Gente, nós estamos com mais de uma hora aqui de live. Eu vou pedir o doutor que fale um pouco da sua atuação, como é que os advogados que têm interesse em fazer parcerias com o doutor, falar um pouco aí, fale do seu Instagram, doutor, para que a gente possa, que os advogados que estão nos acompanhando possam lhe conhecer melhor. Pronto, então hoje o que é que nós fazemos hoje? Basicamente, nós estamos atuando, dando suporte a outros escritórios, porque nós percebemos que muitos escritórios não têm pessoal capacitado fazendo análise de Celebrite, análise de guardião, fazendo análise de bilhetagem, porque é muita coisa. E uma das coisas que eu diria também aos novos advogados que estão na live é a precificação. Por quê? Porque aí, no caso, você tem que ver, antes de dar um preço de uma operação dessa, que tem interceptação telefônica, interceptação telemática, veja o tamanho desses dados. Então, coloque primeiro uma procuração para você simplesmente precificar. Então, uma procuração só para precificar, para você cobrar os seus honorários. Então, você vai ter que ver se tem interceptação, quantos áudios. Você vai ter que ver, por exemplo, muitas das vezes o que acontece? Crimes de tráfico. Muitas das vezes ele vai desaguar no tribunal do júri. Então, se você não tivesse cuidado, você achando que está cobrando um bom preço, no final você vai trabalhar de graça, porque é muita coisa. Você ter ideia, no caso, questão de preço, tem muito perito, no caso aí do Estado de São Paulo, que cobra R$500 a hora para analisar esses casos. Entendeu? Então, assim, nós trabalhamos hoje praticamente com parcerias, ajudando outros escritórios, ajudando esses
quiser, não, eu quero que treine uma pessoa do escritório para que ele faça alguma coisa, e quando for muito complicado, a gente vai e atua. Porque provas digitais é a bola da vez. Provas digitais, se não conhecer, vai comer mosca, como diz na gíria popular. Então, o Ministério Público, eu costumo dizer assim, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, até mesmo as delegacias especializadas, elas estão em 2050 já. E nós ainda estamos em 1980, pra você ter uma ideia. Eu digo isso porque eles têm peritos altamente capacitados, peritos que, com curso de... Você tem ideia, um curso da Celebrite, cada curso custa US$ 7.000. E tem perito da Polícia Federal que eles são peritos em 7 tipos diferentes de análise do Celebrite. Por quê? Porque eles estão lá somente estudando. Tem promotor que é especialista nisso, especialista demais em provas digitais, conhece muito disso. Entendeu? Então, assim, nosso Instagram, alexmmarques.adv, quem quiser seguir a gente lá também. Todo dia a gente coloca dica. Nós temos vários vídeos lá mostrando o Celebrite, mostrando como é que funciona, mostrando como é que tem que ser a cadeia de custódia, mostrando um termo técnico também que nós não falamos, que é a gaiola de Faraday. O que é isso? Muitas das vezes na operação, a polícia chega e diz assim, qual é a senha? O cara não dá, não consegue entrar. O que eles fazem com o telefone? Eles colocam no invólucro, trava, e aquele invólucro ele não tem acesso ao Wi-Fi, não tem acesso a Bluetooth, não tem acesso a nada. Chama-se gaiola de Faraday. Aí só vai ser aberto no local, quando chega no departamento deles, no local que não tem Wi-Fi, não tem nada. Quando eles conseguem acesso e colocam no modo avião, é que eles tiram isso. Entendeu? Por isso que a primeira coisa que eles fazem, quando chega na operação, é pegar o celular e colocar no modo avião. Entendeu? Exatamente. Eu já vi situações em que o celular, quando ele é apreendido, uma ação de busca e apreensão, que é, na verdade, uma representação de busca e apreensão, e o sujeito, os policiais levam esse celular para a delegacia. E aí tem muitos alvos que acabam baixando o WhatsApp em outro celular, e aquele WhatsApp que está contido lá no celular que foi apreendido, ele muitas vezes acaba que como se eles estivessem desinstalando aquele WhatsApp, as conversas que estão no outro. Por isso que eles têm o cuidado de colocar nessa gaiola aí, nesse termo técnico que eu não conhecia, que o doutor está nos trazendo agora. Muito bacana isso, né? Tudo é pensado, né? E muito bem pensado. Verdade, tudo é pensado, bem pensado, e eles são muito bem para tudo. Entendeu? Ou seja, provas digitais, quem não conhecer, como eu falei no início, está fora do jogo. Entendeu? Ou você começa a aprender, e outra coisa, você tem que a provas digitais tem muito grande escritório também que não se atentou para isso também. Se você pegar, por exemplo, em maio vai ter Congresso Penal em Fortaleza. Né? Eu já procurei a programação. Eu não vi nada de provas digitais. Então, assim, nem nesses congressos, nada, eles não estão se atualizando para mostrar para os advogados, principalmente o pessoal que o advogado, aquele que consegue chegar mais longe, no caso, ele tem canais grandes, tem que dar aula tudinho, porque os maiores, pessoas que têm mais canais são promotores, são tudo isso, também eles não têm interesse em mostrar, no caso, para a defesa, o que eles estão utilizando. Então, cabe a nós, criminalistas, dizer isso. Demanda toda uma questão tecnológica, né? Um estudo tecnológico, com profissionais, com peritos, com pessoas que detêm todo um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema. E um detalhe também é o seguinte, provas digitais ela não serve somente para o processo penal. Por exemplo, nós atuamos também com outros escritórios, principalmente em processos trabalhistas. Fazendo o quê? Por exemplo, quando você quer comprovar que o seu cliente, um vínculo empregatício, primeira coisa que nós pedimos é o seguinte, os dados do Wi-Fi daquela empresa. Para comprovar que o e-mail do cliente do escritório se conectou todos os dias, hora tal, e saiu hora tal.
Nós pedimos isso. Outra coisa que nós pedimos é linha do tempo do Google, que mostra que hora tal, do dia tal, ele estava lá todos os dias. Isso acontece muito em empregado doméstico, onde a chamada patroa diz, não, ela só vinha aqui 2 dias por semana, quando na realidade vinha 5. Aí você, pois qual é o Wi-Fi da sua casa? Porque geralmente a primeira coisa que a pessoa chega é só, coloca o Wi-Fi que eu precisar falar com você, eu te ligo. Né? Então tá lá, tudo registrado. E uma coisa bastante interessante que pode ser tema de uma próxima live é chamada Internet das Coisas. O que é a internet das coisas? Muito colega aí deve ter um Alexa em casa, deve ter outras coisas. O seu próprio celular também, tudo que nós estamos falando, ele está escutando. Então, a Alexa, no caso da Amazon, também está escutando. Já tem casos nos Estados Unidos onde a defesa já pediu à Amazon o acesso àquelas, tudo que ela ouviu de forma passiva, está armazenado lá. Por isso que quando você chama o nome dela, de pronto ela te atende. Se ela te atende é porque ela está te escutando. Olha aí, Isso a gente está começando a desenvolver teses aqui para começar a pedir também. Então, nós advogados, temos que começar a pedir para que isso chegue nos tribunais superiores e começamos a fazer jurisprudência nisso também. Então, tem muita coisa, lâmpada smart, tem muita coisa no caso. Tem até um artigo de um colega nosso que diz o seguinte, Alexa, quem foi que matou esse pessoal? É assim que começa o artigo dele. Entendeu? Porque ela ouviu tudo, ouviu a briga, ouviu tudo como aconteceu. Então, a chamada internet das coisas vai estar presente, principalmente carros inteligentes, tudo isso. Aí outra coisa também que a gente tem os dados, e muitas das vezes pede, dados do iFood, dados do Uber, dados do 99, tudo isso tem, entendeu? Então, principalmente no caso, para quando você vai atrás, muitos escritórios já vendem da gente, olha, eu tenho essa conta para receber uma execução, mas ninguém acha esse cidadão. Acha, não? Agora a gente acha. Então a gente dispara. Qualquer vez, iFood, 99. Aí uma vez veio, foi tudo, no caso. Para onde ele pede comida em 3 endereços, tudo. Aí ele foi notificado. olha aí que bacana, se utilizando dessas informações para localizar ali, muitas vezes, um devedor, né? Principalmente quando se trata ali de devedor de alimentos, né? Que Também, o sujeito não aparece mais e aí aquele processo ele fica muitas vezes suspenso ali, parado, aguardando localizar aquele indivíduo. Outra coisa, por exemplo, eu sei que, por exemplo, Fortaleza tem Sistema Inteligente de Segurança Pública, que faz a análise de placas de carro, chamado Sistema OCR. Então, quando existe a gente fala um sinistro, no caso, é acionada a placa, e quando ele passa por uma câmera inteligente, até a cor do carro muda, ele fica totalmente verde, no meio do trânsito, mostrando para os policiais que carro é. Sendo que aquela câmera OCR, além de pegar ali, ela pega todos os automóveis e todas as placas que passaram naquela avenida em determinado horário. Então, se seu cliente está sendo acusado de um homicídio, por exemplo, em Maracanaú, no dia 30 de dezembro de 2023, sendo que ele estava em outro local, e você pode comprovar isso, através do celular dele, através da placa do carro dele, tudo isso tem que ir atrás e buscar e mostrar que seu cliente não estava no lugar que dizem que estava. E até mesmo pela herb que ele estava conectado ao celular. Entendeu? Por isso a importância das provas digitais. Muito bacana, doutor. Quero lhe agradecer, né, por ter aceito esse convite, de estar participando aqui do nosso programa Fala Criminalista. É um programa semanal, toda sexta-feira, a partir das 17 horas, a gente se reúne aqui, sempre se valendo, né, de outros profissionais, de pessoas que possam estar contribuindo, né, para levar o conhecimento, principalmente aos jovens advogados, não só advogados, mas as pessoas também
que tem interesse em conhecer mais desse cenário, né, dos bastidores da advocacia criminal. Esse eu digo que é um ambiente para a gente poder trocar experiências, né? Todos nós temos algo a transmitir, a ensinar e também temos algo a aprender, né? Eu aprendo todos os dias e a melhor forma de você aprender, para mim, é você ensinando, né? E aí é importante sempre a gente estar disponível para participar de momentos como esse que possibilitem as pessoas a conhecer um pouco dessa nossa realidade, desses nossos bastidores. E aqui foi uma conversa muito interessante, muito importante. Você conseguiu trazer vários termos técnicos que são utilizados dentro dessa investigação tecnológica, das provas digitais, e como você muito bem pontuou, o advogado hoje, que não só o criminalista, mas em todas as outras searas de atuação, o advogado que ele não estiver preparado para lidar com essas provas digitais, com essas investigações tecnológicas, com o uso da tecnologia, né, dentro do processo da produção de provas, isso ele vai ficar ultrapassado. Né? E aí é importante a gente buscar esse conhecimento, esse aperfeiçoamento com pessoas que entendam, que já têm uma certa experiência de estudar, de aprofundar, para que a gente possa sempre estar oferecendo aos nossos clientes uma advocacia de excelência, né? Uma advocacia que possa garantir ao cliente a efetivação dos seus direitos. E eu lhe agradeço, doutor, pela atenção, né? Pela conversa, pelo tempo disponibilizado, né? Pelo seu tempo de estar aqui conversando conosco. E a qualquer momento vou estar entrando em contato novamente para a gente estar tratando de outros assuntos, tentar pontuar algum assunto desse que a gente falou. Hoje a gente tentou abordar o maior número de palavras possíveis relacionadas a essa questão da investigação. Tem muito mais, o doutor Alex, ele tem um dicionário com todas essas palavras que são palavras-chave quando se fala da investigação tecnológica, da produção das provas digitais. Tá certo? Lhe agradeço demais pela atenção e dizer também que pode sempre contar conosco e que foi muito legal, muito importante, certo? E muito proveitoso, edificante a sua participação no programa de hoje. Pronto, obrigado a todos. O que eu quero dizer é o seguinte: os advogados que acham que a advocacia está saturada, a advocacia tem muito advogado. Se você começar hoje a estudar provas digitais, pode ter certeza, dentro de 30 dias vão te olhar com outros olhos, começando pelos próprios colegas. Até mesmo as suas petições. Quando o magistrado pegar, o promotor pegar, ele vai dizer, opa, aqui tem que ser diferente. Aqui eu vou ter que estudar dobrado para me ver outra coisa. Então, comecem a estudar, comecem a verificar todos esses termos. E nós estamos aí para ajudar na medida do possível. Pode me mandar questionamento, mandar perguntas, me mandar tudo, que a gente vai estar ajudando todo mundo. Quanto a advocacia mais forte tiver, melhor para todo mundo. Um forte abraço a todos e pode contar com a gente. Gente, finalizando mais um programa Fala Criminalista. O episódio de hoje tratamos sobre provas digitais. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, eu conto com a presença de vocês. Se vocês, porventura, têm algum tema relacionado à advocacia criminal, direito penal, processual penal e quiser encaminhar no nosso direct para que a gente possa estar trazendo, para que a gente possa estar aprofundando o tema, fiquem à vontade. Toda sexta-feira, o nosso compromisso, a partir das 17 horas, é o programa Fala Criminalista. Boa noite a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Tá bem.